Bom dia, vencedores! Que o teu dia seja repleto da graça e da paz de Cristo e que o teu lar seja inundado de bênçãos sem fim. Hoje, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você e o seu lar será inundado de bênçãos sem fim. Antes de ler a palavra, eu quero compartilhar com você um texto que está em Salmos 33, verso 4 ao 12. Antes de ler esse texto, eu quero orar com você, quero abençoar a tua vida, para que eu e você venhamos receber daquilo que o Senhor tem para nós, que nós venhamos compreender a voz do Senhor, porque Ele está falando. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por mais esse dia, pelas nossas vidas, pelo nosso lar, pela nossa mesa, Pai, porque a nossa mesa tem prosperidade, nossa mesa tem provisão, a nossa mesa tem a Tua presença. Por isso, Senhor amado, eu quero te agradecer porque Tu és bom o tempo todo e porque não nos falta nada, porque o Senhor é nosso pastor. Nós não temos dificuldade de nada, por mais que pareça ter dificuldade, nós temos o Senhor. E quando nós temos o Senhor, nada nos falta. Quero te agradecer, Pai, por estas vidas que estão comigo nesta oração. Quero abençoar a cada um com a Tua verdadeira paz, com a Tua presença, com o Teu amor. No nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer por toda a Tua fidelidade e bondade, pelo Teu amor leal sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, toca a cada um com a Tua presença e que o Senhor venha fazer morada, que o Senhor venha fazer morada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, é uma alegria estar aqui com você e o Espírito Santo de Deus, Ele ministra aos nossos corações e enquanto Ele ministra aqui, Ele ministra aí ao mesmo tempo. Por isso é bom nós estarmos em comunhão, nós estarmos conectados uns com os outros. Eu quero aprender com você e a minha intenção é que você também aprenda comigo e outras vidas sejam alcançadas. Antes de nós lermos no texto, eu quero compartilhar um testemunho com você, testemunho da Mahara, que ela colocou aqui nos comentários. Se você tem um testemunho, coloque também. Ou se você tem um pedido de oração, coloque aqui nos comentários, que eu estarei orando por você. Ela tinha alguns dias atrás pedido oração pelo seu cunhado que estava internado. E ela trouxe o testemunho que ele ficou, vou ler com você aqui, ele teve alguma dificuldade e ficou 7 dias internado na UTI. Depois desses 7 dias, nós estávamos em oração pela vida dele. Ele foi desentubado, ele saiu do coma, foi desentubado, os rins voltaram a funcionar, a pneumonia que ele tinha foi controlada e ele saiu da UTI sem sequelas. Sem sequelas. Ele está no quarto se recuperando e nós seguimos em oração por ele, mas ele saiu sem sequelas. Os rins voltaram a funcionar. Sabe, para a ciência é algo muito difícil. Os rins voltarem a funcionar, o organismo reagir da forma que ele estava. Mas o Senhor colocou a sua mão. E Ele continua colocando a sua mão. Sabe, o nosso Deus que fazia curas, maravilhas, sinais, prodígios no passado, Ele segue fazendo nos dias de hoje. Então, se você tem algum pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários, que eu estarei orando por você, pelo seu ente querido, por seu conhecido, colega de trabalho, alguém que precisa de uma cura, alguém que precisa do milagre, alguém que precisa da mão de Deus. Não importa a área. Eu quero orar, porque eu sei que o Senhor fará. Quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. E essa palavra se encontra em Salmos
33, verso 4 ao 12, diz assim: porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que realiza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Já no verso 6, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso, e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. E Deus pertence a você. Sabe, esse texto é maravilhoso. Maravilhoso. Porque fala que Deus é um Deus de promessa. Quando Deus, ele promete, ele cumpre. Nós começamos lendo porque a palavra do Senhor é verdadeira. E a palavra do Senhor não existe uma gota de mentira. No Senhor não existe nada de falsidade, de engano, porque Ele é verdadeiro. Ele é fiel em tudo que realiza. E sabe, Deus prometeu que estará com você, que te abençoará, que cuidará de você. A palavra de Deus diz que Deus dá ordem aos seus anjos para te cuidar, para te erguer, para que você não tropece em nenhuma pedra, para que você não caia. Então, se Ele prometeu, Ele cumpre. E muitas vezes nós passamos por algumas percalços da vida, algumas dificuldades, porém nós precisamos parar e pensar o que precisamos aprender com essa dificuldade. Sabe, essa dificuldade às vezes pode ser financeira. Talvez você está ali juntando dinheiro para pagar uma conta que para você parece impossível, ou que vai colocar tudo que tem ali e vai ficar sem mais nada de valor. Só que até nessas coisas o Senhor está nos ensinando. Talvez você abra a despensa da sua casa e tenha pouca coisa de cada do que você precisa para aquele dia. Talvez você esteja que nem a viúva, no qual o profeta chega na casa dela, pede água, ela lhe oferece água e ela vai buscar a água, e antes, quando ela se vira para buscar a água, ele chama de volta e diga: traga água, mas também prepare um pão para mim. Ela diz ao profeta: profeta, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, e eu vou fazer para mim e para o meu filho, para nós comermos e depois morrermos. Talvez você esteja que nem essa viúva, com poucas coisas na sua casa. E eu falo em todos os aspectos. Pouca paz, pouco financeiro, pouco dinheiro, pouca alegria, pouco de tudo. Pode ser que as coisas estejam se destruindo, sucumbindo. Mas o Deus de promessas, Ele prometeu, Ele cumpre. Quando Deus fala, não há sombra de dúvida, não há mentira, não há enganação. Ele cumpre. O texto segue dizendo: Ele ama a justiça e o direito. Ele continua sendo justo. Sabe por quê que Ele ama a justiça e o direito? Porque a palavra dele é verdadeira. Jamais Deus vai prometer algo para mim e para você e Ele vai fazer diferente. Pode ser que
pareça. Pode ser que o inimigo está dizendo, está vendo o que o seu Deus está fazendo? Você está passando por essa dificuldade. Só que em toda dificuldade nós aprendemos, nós crescemos, nós ampliamos o nosso conhecimento, nós ampliamos as nossas capacidades. Eu já passei e passo por dificuldades. E não são as dificuldades que me paralisam, ou não são as dificuldades que me fazem deixar de acreditar que o meu Deus é o Deus de promessa. Nós lemos agora há pouco o testemunho da Mahara, que ela contou ali, você ouviu, que o cunhado dela estava internado por uma dificuldade. Só que a palavra de Deus diz que nós precisamos orar sobre os enfermos, dar ordem para que a doença saia, para que a dificuldade se transforme em facilidade, para que a doença se transforme em cura. Lembra Pedro, depois que Jesus volta aos céus e ele começa o seu ministério, a Bíblia fala que ele estava em determinado lugar e ele estava caminhando pelas ruas, andando de cidade em cidade, e as pessoas vinham com lenços e colocavam à beira da estrada para que quando ele passasse, ao menos a sombra dele se projetasse sobre esses lenços, ou os próprios enfermos ali. Esses lenços eram levados aos enfermos, ou os enfermos que estavam ali também recebiam da projeção da sombra de Pedro e eles eram curados. E a Bíblia mostra que não era Pedro, não era a sombra dele, não era a voz dele, mas era o Espírito de Deus através de Pedro. É por isso que nós nos posicionamos, porque Deus prometeu. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma vida de abundância, pegue aí, receba. No nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida uma vida de abundância, uma vida de prosperidade em todas as áreas, uma vida de saúde, de paz, de alegria, de constância. No nome de Jesus, mente liberta, curada, restaurada, perdoada, para que você viva as promessas do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Sabe, eu amo a palavra do Senhor e nós lemos o texto dizendo: os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele recolhe as águas do mar num vaso e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor e tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Salmos está falando sobre a criação. Salmos está dizendo que lá em Gênesis, Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Haja separação das águas, e houve a separação das águas. Haja dia, haja noite, haja sol, haja lua, e tudo se fez. Então Deus forma o homem, e aqui está dizendo: os céus foram criados mediante a palavra, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele formou o homem, sopra um sopro de sua boca em suas narinas, nas narinas do homem, e ele vem à vida. Porque Deus é um Deus de promessa. Sabe, Deus promete na sua palavra que os planos dele sobre mim e sobre você não se frustram. Verso 11, nós lemos: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações. Então, completa dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Deus Todo-Poderoso que nós servimos é o teu Senhor, você é feliz.
você é feliz. Porque Ele promete bênçãos, Ele promete maravilhas. Detalhe, um detalhe muito importante que as pessoas acabam se enganando, achando que não vão passar por dificuldades, achando que não vão passar por problemas. Vão. Não sou profeta do caos na sua vida, eu sou boca de Deus para você, mas eu preciso te dizer, te orientar que vai ter momentos que você vai passar por dificuldades. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, só que Ele diz para nós termos bom ânimo. Então significa que nós vamos passar por dificuldades com bom ânimo, com esperança, com paz. Pode ser dificuldades terríveis, mas você precisa ter esperança. Porque se Jesus venceu e Ele promete que eu e você venhamos vencer, nós vamos vencer. São promessas. Promessas. Aquele que cumpre princípios, ele recebe das promessas. Então, se nós temos o Senhor como nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele pertence a nós e nós pertencemos a Ele. A justiça do Senhor está sobre nós. A justiça do Senhor está sobre nós. No verso 10 diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Todo aquele que se levanta contra os filhos do Senhor, Ele desfaz os planos e frustra os intentos. Então descanse o teu coração. Se talvez você está sendo perseguido por alguém, se talvez as dificuldades estão batendo na sua porta, descanse no Senhor, porque diz no verso 10 de Salmos 133, 4, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. Promessa de Deus para você. Tudo aquilo que se levanta contra você será frustrado. Porque o Senhor promete cuidar de você. Porque o Senhor promete que enquanto Ele for o seu pastor, nada te falta. Quero orar com você, quero abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que o Senhor cumprirá promessas na sua vida. Ele, sabe, a Bíblia fala que Ele realiza os desejos do nosso coração, se nós o buscarmos. E você pode me dizer assim: William, como assim Deus realiza os desejos do meu coração? Deus deseja que o meu coração esteja alinhado com o coração dele, para que ele possa fazer isso. Então, eu busco ao Senhor, eu continuo buscando ao Senhor, busco mais uma vez ao Senhor, permaneço buscando ao Senhor. Então, o meu coração vai se conectando, se alinhando, se aproximando, se entrelaçando com o coração do Senhor, com a vontade do Senhor, com a palavra de Deus. E sabe o que acontece com as nossas vidas? Nós começamos a mudar. O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, nosso modo de tratar, o nosso modo de amar. Sabe? Deixa eu contar para você algo. Quero orar por você, mas antes de orar eu quero contar algo que o Senhor me lembra nesse momento. Eu preciso compartilhar com você. Eu achava que eu amava as pessoas. E eu estava errado. De verdade. Achava que eu amava as pessoas e eu estava errado. Eu amava as pessoas da minha forma, do meu jeito, como eu achava que era certo. Até que um dia Deus me colocou ao lado de uma pessoa que não era cristã, que não seguia o Senhor, para que eu amasse aquela pessoa. Sabe? Quando Deus me colocou ao lado daquela pessoa, essa pessoa tinha sede de Deus. Só que ela entendia as coisas totalmente o contrário. E Deus trabalhou muito ao meu coração. E essa pessoa me dizia que não entendia aquele que era cristão. E eu não estou falando de alguém que vai numa igreja. Eu não estou falando que ele não entendia as pessoas que vão numa igreja. Aquele que é cristão, que segue a Cristo.
Ele dizia que as pessoas, eu não entendo, porque as pessoas dizem que amam, mas tratam mal. Amam, mas amam do jeito que eles querem. E eu era assim. Deus estava tratando a minha vida através daquela pessoa. Eu achava que eu amava. Eu afirmava dizendo que eu amava. Então eu fui tratado pelo Senhor. O Senhor me fez amar esta pessoa da forma que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz: vinde a mim, venham da forma que estão. De forma nenhuma te lançarei fora. Porque a palavra de Deus diz isso? Porque Deus é um Deus de amor. Sabe que é claro que a palavra de Deus, ela mostra também que nós não podemos permanecer como estamos. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos moldados. Então tudo aquilo que nós praticávamos, que nós fazíamos, que nós éramos, o Espírito Santo vai moldando as nossas vidas. Sabe que até a forma de nós nos vestirmos muda? A forma de nós nos vestirmos muda. A forma de eu me cuidar muda. A forma de eu tratar as pessoas muda quando eu tenho o Espírito Santo. É incrível, incrível, incrível. Porque você começa a se amar. Todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, ele começa a se amar. Então ele começa a se cuidar e começa a amar as outras pessoas. Eu já conhecia o Senhor, já andava com o Senhor, mas eu achava que eu amava. Então eu comecei a amar mesmo as pessoas quando eu fui tratado. Deixe ser tratado, porque tinham promessas que precisavam se cumprir na minha vida e eu não permitia, porque eu não deixava ser tratado. O Senhor quer cumprir promessas na tua vida. Tenho certeza que Ele falou o teu coração com isso. Então ame as pessoas da maneira que a palavra de Deus fala, não como você acha que é. Eu amo a pessoa, mas ela tem que mudar. Olha, não se engane, porque muitas vezes quem tem que mudar é você. Eu falo por mim. Eu dizia que as pessoas tinham que mudar. Eu amo, mas ele tem que mudar. Eu amo, mas ela tem que mudar. Porém, chegou o momento que o Senhor me mudou, me moldou, me transformou, mudou o meu caráter para que eu realmente amasse de verdade. Me permita orar por você, porque Deus quer cumprir promessas na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo estas vidas que estão comigo nessa oração. Eu sei, Pai, que o Senhor falou a corações, tratou corações. E neste momento, Pai, eu te peço que a tua paz venha preencher essa mente, esse coração. Que o Senhor venha, Pai, com um bálsamo derramado, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo cura, trazendo, Senhor amado, restauração, trazendo libertação, trazendo a tua unção, desfazendo todo jugo. Todo jugo seja despedaçado agora pelo poder do nome de Jesus. Que tudo aquilo que aprisionava mentes, que trazia distração, seja aniquilado no nome de Jesus. Pai, a tua palavra promete que o Senhor iria cuidar de nós e eu creio que o Senhor está fazendo. Por isso, Pai, vem mudando mentes, vem mudando corações, para que venham ser moldados a Ti, moldados à Tua palavra, para que nós venhamos seguir os Teus caminhos, os Teus desígnios, para que as promessas do Senhor venham se cumprir na nossa vida. No nome de Jesus, Pai, eu dou uma ordem para que toda doença seja transformada em cura, no nome de Jesus. Toda dor na coluna, se transforma em cura. Coluna, eu dou uma ordem para que toda ossatura, toda inervação, todo o sistema nervoso, todo ligamento volte à naturalidade agora. Todo bico de papagaio, toda inflamação
toda a hérnia de disco seja curada agora no nome de Jesus, que volte à normalidade, à naturalidade, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. E que todo aquele que está enfermo seja curado pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem com bálsamo de Gileade, trazendo cura, trazendo restauração no nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. E que o teu poder se manifeste na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus cumpre promessas. Que Deus te abençoe grandemente. Se você pode, compartilha com o máximo de pessoas para que eles sejam abençoados. E se você tem um pedido de oração, coloque aqui nos comentários. Se você já tem o seu testemunho, coloque também nos comentários para que a fé de muitos se fortaleça com o seu testemunho. Deus te abençoe. Amanhã eu retorno às 6h30 para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa e para andar com você. Ande comigo. Ande comigo, eu quero andar com você, eu quero ser teu intercessor, para que você viva bem, porque Deus cumpre promessas. Deus te abençoe. Até mais.